Olá pessoal, muito bem-vindos aqui de volta ao nosso canal do ICA Odonto 32 e aqui no podcast, especificamente aqui o nosso OdontoCast. E hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui o Dr. Marcelo Fontes, uma referência na odontologia, professor, né, com larga escala aí de experiência na área de implantodontia, né, Marcelo? Isso. Gostaria de te agradecer aqui, como eu faço com todo mundo que tem essa disponibilidade de poder vir aqui doar o seu tempo. Todos nós sabemos o quanto é difícil, agenda, tudo isso. Então, agradecer mais uma vez de você estar aqui, Marcelo. E assim, espero que a gente bata um papo aqui muito bacana, como é o nosso dia a dia, né? A gente tem a oportunidade de trabalhar junto e tal. A gente vai bater um pouquinho desse papo aqui descontraído também do nosso relacionamento. Muitos papos bons, né, bom? Continuamos batendo papo aí nos nossos encontros em vários locais, né? Isso aí. Fala um pouquinho, então, aqui da tua vida, assim, profissional. Como é que você gera aí teu dia a dia? Clínica particular? Aula aqui, aula lá? Fala um pouquinho aí da tua vida profissional. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Parabéns aí pela iniciativa nessa época de pandemia, né? Onde as pessoas estão com dificuldade de ter acesso à informação presencial. E aqui a gente mantendo o distanciamento social, né? Perfeito. E com vinhozinho ainda para a gente ir saboreando aqui durante a nossa apresentação, né? Relaxar um pouco. Estou muito feliz de estar aqui. Te parabenizar pela iniciativa aí, que Deus te ilumine aí nesse projeto e que você colha muitos bons frutos. O objetivo aí desse canal, cara, a gente coloca lá, vamos juntos, hashtag vamos juntos, o ICA Odonto 32, porque o objetivo é a gente construir algo juntos, né? Então, assim, é lógico que eu conto muito com a colaboração de pessoas como você, de experiência aí na tua especialidade. E o objetivo do canal não é ser eu falando alguma coisa, e sim trocando informações. Por isso que é importante as pessoas que acompanhem, né? Está lá cadastrada, né? Vai lá, se inscreve no nosso canal, marca o sininho lá no YouTube e tal, para ser notificado de novas entrevistas, novos podcasts que entram e tal, para a gente poder crescer junto. E aí os comentários, eles são muito construtivos, mesmo que seja uma crítica, né? É sempre construtivo, porque a gente vai ler aquilo ali, como acontece na odontologia, né? A gente vai criando a nossa experiência. Nossa vida é assim, né? A gente vai aprendendo cada dia, e você falou com o outro. E você falou a respeito do vinho aí, cara, é bacana a questão do vinho, porque esse vinho passou a ser produzido por um dentista. É mesmo? Por um dentista. Não sei se você conhece o Joca. Excelente qualidade. Dei uma já provou? Aqui. Provou e aprovou? Aprovei. Então, e aí hoje eu recebi a notícia do que eu fiz um podcast com o Joca também. Sim. E ele falou assim, cara, olha só, vai ser o patrocinador do OdontoCast. Então todo mundo que vier aqui vai ter o prazer de experimentar o vinho aí. E o que a gente vai falar aqui nesse OdontoCast aí? Qual vai ser o nosso bate-papo? O que você trouxe aí de odontologia pra gente falar aqui? Você já esteve assistindo algumas atividades minhas, né? Na área da implantodontia especificamente. Você me perguntou aí do que eu faço no meu dia a dia, né? Uhum. Além de nós sermos colegas aí da nossa gloriosa corporação do Corpo de Bombeiros, né? Que somos da turma de 2000, um grande orgulho, né? Orgulho danado, né? Já ombreamos aí recentemente, inclusive lá em Niterói, né? No centro de estudos lá, que você brilhantemente conduziu lá o SECOI por muito tempo, o curso de Clínica Odontológica Integrada. Né? Isso aí é um curso que é, né, para os colegas da corporação. Sim. E a gente teve o prazer de receber outros colegas de outras forças também. Te agradecer também por isso, de contribuir junto uma lá. das atividades foi lá no SECOI, né? Mas eu quando tive acesso à implantodontia em 95, e mais especificamente em 2001, quando eu fui fazer o curso com o Alexander Ron, eu até Saudoso fico realmente Ron, né? emocionado toda vez que eu falo do Alex, porque Papai do Céu chamou há 2 anos atrás, né? Inclusive estive lá no sepultamento dele. E destino que a vida a gente tem que aceitar. Mas foi o Alex que abriu as portas da implantodontia para mim, que confiou em mim na época.
juntamente com o Fernando Almeida, que também era professor lá da atualização da BO. Da BO aqui do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, na sede, ali no Rio Comprido. Rio Comprido, E aí acabou que o Fernando saiu do curso, foi para Veiga de Almeida, montou a especialização lá e me chamou para trocar o curso junto com ele. Então eu ficava às segundas-feiras me dividindo entre a BO, a Veiga. Surgiu a oportunidade de eu fazer o mestrado e coordenar desde 2007 o curso de especialização em Plantodontia em Volta Redonda. Em 2013 eu fui chamado para ser consultor científico da Neodente, que eu continuo nesse cargo até hoje, viajando aí o Brasil inteiro. Desde fevereiro do ano passado a gente não tem viajado por conta da pandemia, mas realmente a implantodontia me trouxe muita coisa boa na minha vida. Só para a gente situar, quem estiver vendo esse vídeo aqui, depois de muito tempo, a gente está em 2021, né? Então, só para se situar, né? Quem estiver vendo esse vídeo lá para frente, né? Porque isso fica aí de eterno, mas vamos lá. Então, aí, de 2013 para cá, né? Eu estou aí na Neodente, trabalhando na divulgação das técnicas que a gente desenvolve, enfim, isso é muito importante. E eu me sinto, na implantodontia, muito realizado, porque quando eu formei, eu confesso que eu fiquei um pouco perdido. Me falavam que era bom fazer periodontia, fui fazer atualização em periodontia. Na nossa época, acredito que na sua não tenha sido diferente, nós não podíamos fazer especialização assim que saímos da faculdade. Cara, eu já falei isso daqui também, eu acho que né? Você pegou essa época também. Também. Você se formou um pouco depois de mim, eu formei em 93. Então eu fiz muitos cursos de atualização, periodontia, oclusão, DTM, e aí fui me especializar em periodontia, em DTM, fiz ortodontia também, atualização e especialização, mas quando eu entrei na implantodontia é que eu consegui congregar essas informações todas, da prótese também, que eu sempre tive muita atuação na área de prótese, e a implantodontia, como eu sempre digo para todos os meus alunos, para quem está iniciando na implantodontia, a implantodontia é uma ferramenta de trabalho. Ela é uma especialidade. Você já entrou nessa especialidade com toda uma bagagem, uma visão de planejamento de todas as outras especialidades que com certeza encurtou o seu caminho. Mas mesmo assim, né, cara, você tem uma caminhada a percorrer, né? Você vai galgando degrau por degrau, né? Eu acho muito importante deixar um recado aqui para quem está nos assistindo e vai iniciar na implantodontia. Eu também dou aula na Unig de Itaperuna. Eu sou o coordenador lá da disciplina de implantodontia, um projeto inovador lá da faculdade, que o Elias, né, que é o coordenador lá da odontologia, ele que idealizou esse projeto. Já estou lá há mais de 5 anos, mas oficialmente a carreira de implantodontia foi criada o ano passado. Perto da minha cidade natal, pô. Eu sou de Monte Alegre, do interior. Para quem estiver nos vendo aí lá, um beijo para Monte Alegre. Minha mãe mora lá ainda. Eu falo para os alunos que estão ainda na graduação e que querem fazer implantodontia, usem a implantodontia como uma ferramenta de trabalho. E quem vai entrar na implantodontia precisa ter uma noção geral da odontologia, como em várias outras especialidades. Mas a implantodontia em particular, ela é uma especialidade que ela congrega uma série de elementos essenciais para que você tenha sucesso nos seus tratamentos. E em função disso, hoje eu trouxe um assunto que é um assunto que ele é aplicável em qualquer área da implantodontia, em qualquer empresa da implantodontia. Eu sou ligado à Neodente, mas a gente vai falar hoje de uma filosofia de tratamento, de um conceito, que é o conceito das conexões cônicas Morse, que revolucionou a implantodontia. O meu grande guru é o Carlos Araújo, que ele é consultor da Neodente também. Por sinal, essa foto eu acho que é dele, né? Essa foto é dele, de um dos trabalhos hoje que talvez seja o trabalho mais citado na literatura mundial, cortes histológicos maravilhosos. E o Carlos Araújo trouxe essa filosofia para a Neodente em 2007 e desde então a Neodente, confiando no trabalho do Carlos Araújo, vem desenvolvendo seus produtos em cima dessa filosofia Conimorse, como várias outras empresas. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a questão das características biomecânicas e biológicas e, consequentemente, dos benefícios clínicos que esse tipo de interface protética traz para o dia a dia do implantodontista e para que ele tenha realmente sucesso nos seus tratamentos e que o paciente fique satisfeito e que a gente tenha longevidade nos nossos tratamentos. A interface Conimorse, nesses aspectos aí, ela realmente é um fator faz diferença, fundamental. Né? Entendi. Isso você está falando se comparado, por exemplo, com as outras conexões, tipo um hexágono externo, né?
basicamente que foi do início da implantodontia, né? Então isso teve uma mudança de filosofia a partir do sistema Cone-Morse que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje. Mais à frente a gente vai discutir um pouquinho, mas quando a gente começa a falar, de efeito Cone-Morse, uma coisa que eu adoro esse slide, eu sempre começo as minhas aulas de Cone-Morse falando do histórico do que é efeito Cone-Morse. Isso não tem nada a ver com a implantodontia, com a odontologia de uma forma geral. O efeito Cone-Morse ele foi descoberto em 1864 por Stephen Morse. Ele era um ortopedista inglês e ele buscava conexões mais estáveis entre próteses femurais, porque existia muito problema naquela época dessas próteses soltarem, fraturarem. Pô, imagina, né? Ele teve a ideia de encaixar um cone macho num cone fêmea e, por meio disso, ele estabeleceu o chamado efeito Cone-Morse. Então, o efeito Cone-Morse é algo que vem lá de 1864. E aí, na verdade, ele fica, digamos assim, preso pelo atrito, é isso? Pelo imbricamento. Imbricamento pelo atrito entre duas superfícies cônicas. Exatamente. Quando a gente fala de efeito Cone-Morse, eu vou estabelecer esse efeito quando eu tenho um contato íntimo entre um cone macho e um cone fêmea. Esse contato ele é tão íntimo que ele se mantém estável a longo prazo. Ele não se perde. O efeito Cone-Morse ele é obtido a partir do momento que eu encaixo um cone macho num cone fêmea com a mesma angulação, o encaixe perfeito, e esse encaixe ele é estabelecido por meio de uma pressão, de uma força de inserção. O interessante, é que uma vez estabelecido esse efeito Cone-Morse, ele é duradouro, cara. Olha que interessante, ele não cessa. Eu acho até aqui que a gente já conversou algumas vezes, você gosta de cerveja, né? E cervejinha para relaxar, né? Não é? Quando você encaixa um copo dentro do outro, exatamente, né? Às vezes você tem maior dificuldade de tirar um copo de dentro do outro. Copinho de botiquinho, aquele lisinho, né? Não é? Do chopinho, né? É mais ou menos. Do Rio de Janeiro, né? Pois então, cara. Então você está falando de uma conexão Cone-Morse ali. Nós temos vários exemplos de efeito Cone-Morse no nosso dia a dia. Eu separei alguns aqui, mas antes da gente falar deles, é só para a gente fechar essa questão do que é efeito Cone-Morse e quais as características que eu preciso ter no implante, por exemplo, para que ele seja considerado verdadeiramente um implante com efeito Cone-Morse. Certo. Então, você que está me assistindo e trabalha com diversas empresas, com outras empresas de implante, enfim, se você quer trabalhar com um implante que seja um implante verdadeiramente Cone-Morse, esse implante tem que ter algumas características do cone macho e do cone fêmea. A principal característica é a angulação que esses cones apresentam, que tem que ser uma angulação de no máximo 16 graus, 8 graus para cada lado, para que eu estabeleça um atrito suficiente para promover o efeito Cone-Morse. Então, a angulação interna ela é diretamente proporcional ao grau de atrito que eu vou ter entre o cone macho e o cone fêmea. Então, fazendo a analogia aqui entre o copinho, a gente consegue tirar porque ele tem aquelas ranhuras ali que não faz uma conexão Morse perfeita e a gente consegue tirar um copo de dentro do outro. Agora, se o copinho for liso, talvez você não consiga né? retirá-lo. Tá certo. De maneira que, como eu já falei anteriormente, só para a gente fazer um comparativo, quando a Neodent lançou o seu primeiro implante Cone-Morse, que era um implante que não tinha a indexação, que nós chamamos, que é aquele encaixe hexagonal na ponta, na parte final do cone, o ângulo era de 11,5 graus. Posteriormente, a Neodent lançou em 2017 um outro implante, que também é um implante com conexões cônica-Morse, que é um implante da família Gram-Morse, que tem 16 graus. 8 graus para cada lado. Então, qualquer empresa de implante, você que está me assistindo, qualquer empresa de implante que apresente um cone com uma altura mínima em torno de 2 milímetros do seu cone e com uma angulação máxima de 16 graus, ou seja, 8 graus em cada lado da parede, é considerado verdadeiramente um implante com conexão e efeito Cone-Morse. Perfeito. Isso é muito importante ser falado, porque para se fabricar um implante e um componente protético Cone-Morse, a indústria da implantodontia precisa de um investimento muito alto. Não é qualquer torno que consegue fabricar com uma centricidade tanto o implante quanto um componente protético. É como se você estivesse produzindo uma peça de barro e vai girando. Aquelas pessoas que ficam produzindo. Se ela mexer um pouquinho a mão aqui, ou o eixo de inserção daquela peça que está girando o barro mexer um pouquinho, você vai ter de um lado
uma anatomia, né, diferente, uma forma diferente do outro lado. Um design então, diferente. Para se produzir um implante componente Cone-Morse verdadeiros, o torno tem que ser um torno de alta precisão. Isso requer investimento por parte da empresa. Sem dúvida. Então, algumas empresas dizem ter implantes com efeito Cone-Morse, mas na verdade não tem. Por quê? Pegam um implante com uma conexão interna, seja ela qual for, um hexágono interno, por exemplo, e no final do hexágono interno faz um acabamento Morse. Mas esse acabamento não é definitivamente... Não dá o imbricamento que precisa ter para criar o efeito Cone-Morse. Um implante como um implante com efeito Cone-Morse. Ou seja, ele tem um desenho que simula uma conexão Morse, mas ele não produz o efeito Cone-Morse. É isso que você está dizendo? Exatamente. Porque uma vez estabelecido esse efeito, e os implantodontistas têm que acreditar nisso, porque a indústria da implantodontia já utiliza os benefícios dos implantes Cone-Morse desde a década de 80. Nós temos um grupo de consultores científicos da Neodente, e o Carlos Araújo, mais uma vez referenciando ele aqui, que é meu guru, ele e a Angélica, que é a sua esposa, eles postaram semana retrasada um caso clínico de 25 anos de 2 implantes em boca, funcionando, sem nenhum tipo de complicação do ponto de vista de soltura, de outras complicações que ocorrem em função do não imbricamento perfeito de um componente protético no implante, como acontece com outras interfaces, seja ela qual for. Nenhuma interface protética é capaz de manter essa estabilidade que não seja a interface Cone-Morse. E como você bem disse, bom, nós temos exemplos... Pode acontecer, assim, tentando trazer aqui para traduzir para quem é menos experiente, um acadêmico ou recém-formado, né? Existem situações do dentista de repente utilizar um componente que não foi fabricado pela própria empresa e parecer que tem esse efeito Cone-Morse, mas de repente não tem essa precisão e você está perdendo em qualidade. Isso pode acontecer também, né? Pode, da mesma forma que componentes que são calcináveis, né? Você a indústria da implantodontia hoje fornece componentes que são calcinados. Você vai fundir aquele componente, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ou seja, você não vai ter essa mesma precisão do que o que foi torneado lá pela empresa, né? E aí perde-se o efeito Cone-Morse, solta-se o componente, às vezes fatura-se o parafuso lá dentro, e o colega vai colocar a culpa no efeito Cone-Morse, que ele nem foi chamado para festa. Então, assim, eu costumo brincar muito com isso. Olha, não vamos culpar o efeito Cone-Morse, porque se ele efetivamente for estabelecido, bom, ele é duradouro. Se você não acreditar nisso, o colega que está me ouvindo falar agora não acreditar nisso que eu estou falando, você tem que se preocupar quando você for sair hoje. Porventura você vai sair todo mundo em casa, né? Mas às vezes precisa ir na padaria, comprar um pãozinho com a roda do seu carro, como vocês estão vendo ali, para aqueles que podem nos assistir, né? Não só através do áudio. É uma roda de carro, por exemplo. Quando a gente está assistindo aquelas trocas de pneu, cada vez mais... Eu estou espantado como que cada vez mais rápido se faz isso. 5 segundos, 6 segundos, Fórmula 1. Loucura, né? O que é aquilo? Bom, quando você escuta aquele... Aquilo ali é um parafuso Cone-Morse. Não existe... Ali não existe rosca, como a gente pode ver na maioria dos parafusos que prendem a roda do carro. Na maioria não, em todas. Todo parafuso que prende a roda de um carro, ele tem, na sua parte mais superficial, ele tem um cone macho que vai se encaixar o cone fêmea da roda. Por isso, bom, o que você roda com o seu carro 100 mil, 200 mil, 300 mil quilômetros, lógico que você não vai rodar isso tudo sem ter que trocar um pneu, enfim. Sim. Mas se eu pudesse ter um pneu que durasse 300 mil quilômetros, eu não precisaria ficar reapertando. Preocupado que o parafuso ia soltar. Não existe um manual de carro que diga que a cada 10, 20, 30, 40, 50 mil você tem que trocar ou reapertar os parafusos. Então, se você não acredita no efeito Cone-Morse... Melhor não andar de carro. Melhor não andar de carro, exatamente. Então, o efeito Cone-Morse, como eu falei no início, ele foi um grande benefício para a humanidade. Tá? Tudo que exige alta precisão, como se prender a roda de um carro, tem um efeito Cone-Morse no seu contexto. E aí você está falando pela questão da segurança pessoal de um acidente, e quando a gente traz para a odontologia, você está pensando na prevenção de não soltar o dente, né? Exatamente. Não soltar o componente, isso tem uma série de benefícios. Então, biomecânicos e biológicos, a gente vai conversar um pouquinho para frente. Mas vamos lá. Só para a gente reforçar, eu gosto muito desse slide aí, que isso aí bacana, é um slide bom. Assim, são 2 carrinhos de mercado. 2 carrinhos de mercado. Isso era um domingo, ensolarado no Rio de Janeiro.
Eu moro na Barra da Tijuca aqui no Rio, e a esposa acordou com uma disposição de fazer compra do mês no domingo de manhã. E você sabe o que acontece se a gente fala não para a esposa no domingo de manhã. Não sei, cara. O que acontece? Né? Domingo de manhã minha esposa quer dormir. Ainda mais que eu tô com 2 molequinhos lá, 2 crianças. Mas nesse dia não sei o que deu, que ela, vamos fazer compra. Eu falei, então vamos. Cheguei lá, só tinham 2 carrinhos, achei que fosse o único maluco que fizesse compra domingo de manhã. E só tinham 2 disponíveis. De manhã, ensolarado. Estava lotado. Só tinha 2 carrinhos. E tô eu puxando aqui, puxando ali, os carrinhos estavam encaixados um no outro, até aquela parte de baixo, né, do carrinho. E, cara, eu não consegui tirar um carrinho do outro. Falei até com a minha esposa, filma aqui que eu vou chamar o segurança para ele me ajudar, aí eu vou colocar isso na minha aula, mas ela não quis se prestar a esse papelão. Mas aí mais um exemplo. Acho que você teve que fazer a compra dobrada, né? Entrar com os 2 carrinhos, né? Carrinhos Cone Morse, mais um efeito. Você já tinha comentado, né? Isso é interessante que são 2 lixos que eu tenho, 2 lixeirinhas cônicas, que o meu filho mais novo, que hoje tem 16 anos, isso aí deve ter uns 5 anos mais ou menos, ele sentou, ele pegou um lixinho assim, colocou em cima do e sentou. Efeito Cone Morse. Na verdade, virou um lixo Cone Morse e um encaixado dentro do outro. Perfeito, né? Esse não vai soltar. Para eu tirar isso aí só cortando. Aí ficou, na verdade, uma peça de 2 lixos funcionando como um lixo só. Só para a gente descontrair um pouquinho. E por fim aí, né? Os copinhos, como você já falou. Cara, o que é bacana do podcast, cara, é que não tem nada combinado, gente. Assim... Não tem. Pô, muita coisa. Você já tinha falado, você não tinha visto esse slide. Não tinha visto, é isso que eu tô falando, não é nada combinado. Eu tinha falado do copo e agora você vem com uma foto mostrando exatamente isso. Eu lá descontraindo, tomando minha cervejinha lá. Você também já tinha falado da cervejinha, pois né? Olha só, a gente não tinha combinado isso. Um copo grudado no outro, eu tive dificuldade de tirar, mas aí na verdade a precisão não é tão grande, mas são exemplos do efeito Cone Morse no nosso cotidiano. E como a gente já comentou, algumas coisas que eu vou falar daqui para frente a gente já deu uma pincelada, a gente está vendo aí uma peça protética calcinável. Certo. Calcinável significa, para quem não é dentista, que você pegou uma peça e fundiu. Exatamente. Você pegou algo em plástico e transformou em metal. Você, dentista, não. Você manda para um laboratório, né, de prótese e ele pegou uma peça de plástico e fundiu isso. Exatamente. Correto? Quando você faz isso, você continua tendo uma peça com uma característica de um cone, né? A macrogeometria de um cone. Porém, quando se leva essa peça para um microscópio de varredura eletrônica e você consegue identificar a adaptação dessa peça no implante, percebe-se que essa adaptação não é aquela adaptação perfeita. Então você começa a ter pequenos espaços, tá, entre o implante e o componente protético que macroscopicamente não se consegue verificar. Certo. Você olhando isso na boca, e nem em termos de movimentação, num primeiro momento. Ele dá uma estabilidade primária ali que você não consegue perceber. Mas com a função isso pode acontecer de... E aí, com a mastigação, com as forças mastigatórias, essa peça começa a ter uma pequena micromovimentação. E com o passar do tempo... Ainda mais se não tiver uma oclusão bem balanceada. Perfeitamente, exato. Aí, então, o problema é coisa para pouco tempo. Para pouco tempo. Mas, de qualquer maneira, é uma conexão que, mesmo com essas limitações de componentes calcináveis, ela vai funcionar muito bem por um bom tempo. Sim. Mas a recomendação que nós que somos defensores do efeito Cone Morse é que nós trabalhamos com componentes originais da própria empresa, do mesmo fabricante, porque a regulagem do torno é uma coisa muito específica. Sim. Tanto para a fabricação do implante quanto do componente protético. E outro problema que a gente tem desses componentes calcináveis, que a gente transforma algo plástico em metal, é que não se consegue fazer isso com titânio. Eu não consigo fundir o titânio. Então, normalmente, essas peças são fabricadas em cobalto cromo, que é o metal mais utilizado, né, sobretudo aqui no Brasil, né, para a fabricação de peças metálicas. O que isso representa? Representa eu ter 2 materiais com diferentes propriedades mecânicas, de maneira que esse cobalto cromo ele vai ser mais duro do que o cone interno do implante. Todo implante é fabricado em titânio, não todo, né? Hoje a gente tem tecnologias para fabricar implantes de zircônio, enfim. Certo. Mas a maioria das empresas utiliza o titânio grau 4. Como o cobalto cromo é mais duro, em função das forças mastigatórias, começa-se a ter um pequeno lascamento dessa superfície interna do implante. Começa a lascar realmente, deteriorar. E com o passar do tempo, qual o resultado disso? Além de eu ter micro
movimentação, eu tenho também aqui penetração bacteriana. Certo. O que vai favorecer, o que a gente vai ver mais à frente, o processo de salserização, que é um defeito ósseo em formato de PIDs, causado pelas bactérias. Isso mesmo no implante com uma conexão Morse. Mesmo no implante. Aí você está usando uma Ferrari, que é um implante Cone Morse verdadeiro, de uma boa empresa, com todo o padrão, e usando um componente que é um Fusquinha 69. Então desmistificando, por exemplo, para uma pessoa aí, um dentista ou um recém-formado, de que qualquer conexão Morse não vai ter esse processo de salserização, você está me dizendo que isso não é verdade. Se o componente protético utilizado não for o componente com todo o padrão de precisão de adaptação, você pode ter o efeito indesejável que era muito observado no implante HE, mesmo você utilizando o implante Cone Morse. Perfeitamente. Que é de micromovimentação do componente, presença de bactérias, efeito de bombeamento dessas bactérias para o osso, salserização, perda óssea e até soltura e, porventura, até fratura do componente do parafuso. Porque uma vez estabelecido o efeito Cone Morse, ou do próprio implante, né? Que é ou pior do próprio ainda. Implante, porque essa micromovimentação vai aumentar a tensão interna no implante. Sim. Eu não sei o que é soltura de componente Cone Morse desde 2007, que eu comecei a trabalhar com isso, com essa conexão na neodente. E um pouquinho antes disso, já no sistema Ankylos, que foi um dos pioneiros, né? Na década de 80, o Fernando Almeida, que eu trabalhei com ele na Veiga do Almeida por muitos anos, comentei isso aqui no início, o Fernando já trabalhava com os implantes da Ankylos desde essa época. E eu não entendia muito bem como que não se tinha soltura de componentes, micromovimentações, o que é característico de outras interfaces, sobretudo as interfaces de hexágono externo, interno. Não que todos os implantes dessas outras interfaces apresentarão soltura de componente, não é isso. Sim. Mas existe um potencial, em função dessa falta de estabilidade verdadeira do componente, disso acontecer a curto, médio ou, às vezes, a longo prazo. Isso daí varia também, né? Se é um implante unitário, se é um implante, sei lá, múltiplo, né? Esplintado. Uma prótese múltipla sobre mais de um implante, né? Então, assim, a característica do paciente, a oclusão, tudo isso envolve influencia. Um maior ou menor risco de problemas, né? Você tocou num ponto muito importante, que a gente vai batendo papo e vamos lembrando das coisas, né? Além do que eu programei para falar aqui, que a gente está passando uns slides. Olha só, eu não quero ver os seus slides antes, porque o objetivo não é fazer script aqui, é a gente conversar. Legal, tô gostando muito desse bate-papo, porque é a primeira vez que eu participo de um podcast, assim, bem legal. E a gente que gosta de falar, né, de forma improvisada, nós temos um perfil bem parecido em relação a isso. Se deixar a gente falar, a gente vai convencer. Cara, aqui, o microfone está aberto aí, vamos embora. Mas em relação aos componentes Cone Morse, uma coisa que tem que ser desmistificada para aquele colega que já faz implantodontia há muito tempo, a necessidade de você fazer esplintagem de implantes, sobretudo em áreas de extremo livre. Se eu tenho outra interface, como hexágono externo, hexágono interno, e até utilizando os componentes para esse tipo de prótese, né, que obrigatoriamente deveriam ser utilizados, alguns não utilizam, né? Sobretudo em implantes de hexágono externo, que são os mini pilares cônicos, ou os pilares micro-únicos, né? Originários da empresa Nobel. Mesmo quando se utiliza esses componentes e os implantes são de hexágono externo, interno, existe uma pequena micromovimentação, mesmo você esplintando os implantes. É muito interessante, cara, que eu já assisti numa aula sua, você mostrando, né? Esse micromovimento, né? E os efeitos deletérios dele, né? Pois sobretudo para a manutenção do osso. Mas quando você tem 3 implantes Cone Morse num extremo livre de mandíbula, por exemplo, posso splintar? Posso. Devo, dependendo da situação. Porém, se eu splinto esses implantes, o fato de eu splintar esses implantes não me aumenta o efeito Cone Morse. Entendi. Então, o efeito Cone Morse ele não depende da splintagem dos implantes. O efeito Cone Morse depende do imbricamento mecânico entre o cone macho e o cone fêmea. Isso é uma coisa que tem que ficar muito bem consolidado para aquele colega que está tá vendo aí? Agora. Coloca aqui no comentário aqui o que você acha disso. Pô, novidade aí que você está trazendo aí para muita gente. Tenho 2 casos que são 2 xodós mesmo, né? Um de uma mandíbula edêntula, outro de uma maxila edêntula, onde eu tenho 14 implantes e 14 coroas unitárias com implantes Cone Morse. Esse eu já vi. Então, assim, na tua aula. E esse caso de maxila eu já tenho um acompanhamento de 10 anos. Bom, olha isso. O paciente nem sabe o que
foi um dia não ter dentes, enfim. É impressionante como que o osso e a mucosa periimplantar, elas amam esse tipo de interface. A gente vai falar um pouquinho mais à frente das características biológicas da interface conimose. E quais os benefícios em relação à manutenção do osso e também da manutenção da mucosa periimplantar, o que se traduz em saúde, em longevidade. Então perceba que quando eu tenho um componente original, não tem como entrar bactéria aí, não tem como ter micromovimentação. A parte mais resistente de todo esse conjunto é justamente a parte em que o cone macho está encaixado no cone fêmea. Ou seja, você tem uma justaposição perfeita. Marcelo, eu tenho uma oclusão estável, eu utilizei o melhor implante da melhor empresa, utilizei componente original, mas eu deixei esse dente com contato prematuro ou com uma interferência oclusal em lado de trabalho, lado de balanceio, que é um tipo de contato de interferência muito deletéria. Alguma coisa vai acontecer. Vai estourar o fusível em algum lugar. Agora, né? Uma coisa eu te garanto, não vai soltar o componente. Fratura o componente aqui logo depois que ele sai do implante. Sim. Pode acontecer. Ou fratura o implante abaixo da área de junção do cone macho ao cone fêmea. Da área morsa. Tamanha é a estabilidade dessa conexão protética. Vira quase que um corpo único, né? Ou reabsorve o osso, ou fratura porcelana. Vira quase que um corpo único essa área, né? Exatamente. Quase que você fundisse, né? Pensando nisso, assim, a Neodente, quando foi em 2016, nós tivemos uma reunião de consultores. Eu tenho que falar da Neodente porque é a minha realidade. Não, né? Mas olha só, a gente aqui não é atrelado a ninguém. Esse canal aqui é meu. É algo que eu posso chamar de meu, mas assim, você pode falar o que você quiser. Porque essa experiência foi muito interessante, porque na época o Geninho Tomé, que era o dono da empresa na época, né, depois ele passou a vender a empresa para a Strauma, hoje é uma empresa multinacional, ele veio com uma ideia de mudar a angulação do cone, dos então implantes cone morsa Neodente, que já tinham quase 10 anos. Que era de 11,5 que você falou? De 11,5 o cone. E aumentar o ângulo do cone. Com isso, o cone, que era de 2,5 nos implantes cone morsa Neodente, passaria para 3 milímetros. E aí veio a ideia do implante Gran Morse, que foi lançado em 2017. Por que o Geninho fez isso? Eu estava no lançamento lá em São Paulo. Lá em São Paulo. E qual foi a ideia? Bom, eu sei que muitos colegas que estão assistindo aqui são usuários do sistema Neodente e de outros sistemas também que acabaram mudando o seu formato do cone. Por que o Geninho fez isso? Porque nós tínhamos na época menos de 1% dos casos dos implantes comercializados pela Neodente de 2007 a 2016 de fratura do componente. Exatamente nesse ponto aqui. Logo acima da junção com a plataforma. Bom, mas é muito pouco. Para que mudar? Houve um questionamento muito grande na época. Sim. Do próprio Carlos Araújo, doutor Ivete Sartori, que é uma outra... um ícone para mim. E você falando isso como consultor, você estava ligado diretamente a todo mundo ali. Então né? ele estava perguntando a nossa opinião. E qual foi a justificativa dele? A Neodente estava se transformando numa empresa multinacional. Certo. 1% de tantos implantes vendidos no Brasil durante tantos anos é uma coisa. 1% do mundo. No mundo. Agora, a maioria desses casos de fratura ocorreram por uma variável que existe. Que é uma coisa que eu gosto muito de falar. É uma brincadeira, mas eu gosto muito de falar. Pode falar. Entre o mocho e a cadeira. Tem um sujeito que fica lá chamado cirurgião dentista. Então, muitas coisas que acontecem na odontologia de problemas estão relacionadas à falta de conhecimentos básicos. E o principal deles é a oclusão. Então, você que está começando a odontologia agora, que está nos assistindo, falo isso para meus alunos lá da Unig. Deixa eu falar aqui, a gente já gravou aqui com o Alexandre Negão o Di. Coração, cara, para falar de oclusão, que também, cara, foi colega lá da UERJ, foi meu professor, depois eu tive o prazer de ficar junto com ele na equipe da UERJ, a convite do William Frossai e tal. Já teve aqui falando sobre isso. Então, para você que é recém-formado, outra coisa que a gente já falou aqui em outros podcasts aqui, é da importância do dentista recém-formado de se qualificar. Exatamente. Né? Hoje em dia, com o mundo da internet, parece que é tudo muito fácil, eu vejo né? muito imediatismo Então, hoje. parece que é muito fácil, e não é assim. E nada vem com imediatismo. Tem uma trajetória, tem uma bagagem. Então, assim, você está tocando em um ponto de oclusão. Hoje as pessoas falam só estética. Estética sem oclusão é para poucos dias, de repente.
Voltando um pouquinho à minha história, bom, quando eu me formei, eu disse que eu fiquei um pouco perdido. A primeira coisa que eu quis ter como formação sólida, além do que a gente tinha na faculdade, foi uma boa formação em periodontia e em oclusão. Fui para Bauru fazer curso lá. Depois fui para São José dos Campos com o Libório, no SEDA. E o meu guru assim, na oclusão, com que eu tive o prazer de conviver por mais de 5 anos, sendo estagiário, monitor dele, Eduardo Miyashita, que dispensa comentários no Brasil e no mundo inteiro. Meu padrinho de casamento, a pessoa com quem eu aprendi tudo de oclusão e prótese. Ou seja, criou laços de amizade. Mas né? assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu aprendi há 20 e tantos anos atrás da oclusão... Ele continua sendo aplicado hoje. Ajustes, ok. Sim, de alguns conceitos. Certo. Porém, o básico, filosofia, não mudou. Então, para você que está se formando agora, está iniciando a tua profissão, não ache que você está perdendo tempo em fazer, vou fazer um curso de oclusão, vou me aprofundar nisso, mas isso vai te trazer uma segurança muito grande no seu dia a dia para que os tratamentos que você vier a fazer, de estética, de reabilitações, tenham durabilidade. Tendo durabilidade, você ganha credibilidade. Tendo credibilidade, você vai cada vez ter mais clientes. E aquele cliente fiel que vem da referência. Eu conversei aqui, por exemplo, com o Dr. Zé Augusto, que é ortodontista, né, e falando a respeito disso, né, dessa referência e contra-referência como profissional, né? Então, em tempos de redes sociais, de repente, né, você vê lá um dentista com trocentos milhões de seguidores e você dá um crédito para ele que, de repente, isso não é verdade. Pode até ser que seja, né? Mas, de repente, isso não é verdade. Então, a referência e a contra-referência de profissional, você acabou de dar um exemplo que você está criando a sua referência. Exato. Né? A sua credibilidade em cima dos seus resultados. Isso daí ninguém tira, né? E nesse contexto, Sandro, a gente voltando aqui à discussão do cone Morse, quando a gente fala, por exemplo, de uma característica da conexão cônica-Morse, que é a ausência de gap. Sim. Eu não tenho entre a junção e aí, do gap, componente para quem não fala inglês, só para a gente traduzir, é um espaço. Espacinho, né? Que eu tenho entre o componente protético e a plataforma do implante, ou a cabeça do implante. Perfeito. Então, como o encaixe ali é perfeito, mesmo que no momento da instalação do componente, porventura, eu tenha uma contaminação com saliva ali, essa bactéria ali dentro do implante ela vai morrer, porque ela não tem como se alimentar, eu não tenho mais substrato para ela. Matou sufocada. Matou sufocada, exatamente. Mas e a anaeróbia? Ela vai morrer também, né? Vai ter jeito. Mesmo que ela fique ali, ela não vai trazer malefício nenhum, porque o malefício vem já exatamente na área de junção do componente protético com a plataforma. Certo. E aqui eu não tenho, em função da estabilidade do componente protético e a ausência do gap, quando eu estou frente às forças mastigatórias, implante e componente protético, eles tornam-se um corpo só, mexem-se junto. Eu não tenho um componente mexendo mais do que o implante, como acontece com qualquer outra interface protética, qualquer outra, que não seja a verdadeira interface protética cônica Morse. Voltando mais uma vez à Neodente, nós temos 2 implantes na Neodente que são verdadeiramente implantes cônicos Morse, com interface cônica Morse, que são os implantes da família Cone Morse, da Neodente, e os implantes da família Gram Morse. Como várias outras empresas também têm lá um produto com determinado nome, e que se esse produto, esse implante, esse componente preencher esses pré-requisitos que eu já comentei anteriormente, ele é um verdadeiro implante Cone Morse. Existem excelentes empresas no mercado nacional e internacional que cumprem esses pré-requisitos. Então a gente está conversando de uma filosofia. E como a gente está falando aqui para um público heterogêneo aqui, e mesmo dentro da odontologia de outra especialidade, né? Isso é importante o entendimento da filosofia em si, exatamente, que você está falando aí muito bem e acho que está bem claro. E se não estiver bem claro, as pessoas podem comentar e a gente... Marcelo, olha só, não entendo nada aqui. Fizeram uma pergunta aqui. Marcelo, manda aí que depois aqui, responde aqui, por favor. Então, ó, comentários aí, funciona para isso também. Eu gosto muito dessa aula. O Bom sabe que é um assunto que eu sou apaixonado, gosto muito de falar nisso, me sinto com muita segurança, porque você estuda, você aplica e você vê o resultado. Com o teu paciente que está te pagando por aquilo. Sim. E quando você vê que o que você está fazendo, depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, 12 anos, não te traz complicações,
mantém o resultado inicial e o paciente está satisfeito... E sem dor de cabeça para você, é sem dor de cabeça para o paciente, que é tudo que ele foi buscar. Quando esse paciente é questionado, quem fez teu implante? Ele vai pensar em quem? Em você. Olha, eu fiz esse implante, nem lembro que eu fiz implante. Ao passo que a gente sabe que a literatura mostra que em torno de 20% a 25% dos pacientes que usam implantes hexagonais, sobretudo hexágono externo, 20% a 25% desses pacientes vão apresentar algum tipo de problema no período em torno de 5 anos de uso desse implante, o que pode representar uma perda óssea com uma periimplantite, pode representar uma soltura da coroa, que vai lá no dentista, ele reaperta. Isso pode se representar, for parafusada, né? Se for cimentada, já dificulta. Né? Pode representar uma fratura do parafuso dentro do implante em casos extremos. Complica então, mais Então, a ainda. conexão mostra uma conexão que vai dar segurança aos resultados finais que o profissional vem a realizar. Então, quando a gente compara... você trouxe aí o vídeo que eu assisti. A oportunidade de estar vendo aí a parte do vídeo, visual, né? Visual, né? Do nosso podcast. Percebe-se que quando eu aplico forças laterais, comparando-se conexões conimórficas com conexões hexagonais, tá vendo aqui? Bom, o ponto vermelhinho é o ponto de maior tensão, que sempre estará na junção do componente protético com a plataforma do implante, sempre. Inclusive nas conexões mórficas. Perceba aqui que um pontinho vermelho vai surgir aqui na junção do componente protético com a plataforma do implante. Então sempre será o ponto de maior tensão, o ponto oposto ao que a força oblíqua foi aplicada. Porém, comparando-se o que acontece nas conexões hexagonais com as conexões cônica-morse, essa tensão aqui nos implantes cônico-morse, ela não traz efeito deletério. É porque ela é interna, né? Ela é interna, eu não tenho micromovimentação. Certo. Diferentemente do que acontece aqui, porque aqui eu tenho micromovimentação, aqui que eu digo nos implantes de hexágono externo, sobretudo. Certo. Então a literatura chama isso de efeito de bombeamento. Explica o processo de salsarização, que é a presença de bactérias, o efeito biológico, e essas bactérias sendo bombeadas para o osso em função da micromovimentação do componente protético, que ocorre mais em implantes unitários e próteses unitárias. Marcelo, então se eu implantar 3 implantes numa mandíbula de extremo livre, eu vou minimizar esse efeito da micromovimentação? Sim, vou minimizar o efeito de rotação, porém, eu continuo tendo o efeito de báscula, mesmo que esses implantes estejam esplintados por meio de coroas parafusadas, por exemplo. Entendi. Então, esse é um ponto extremamente importante de ser discutido quando a gente fala de conexão móvel. E essa simulação é muito didática, que você mostrou, é muito didática, né? Então... Isso é uma cortesia também do professor Carlos Araújo, desse caso clínico, com acompanhamento de mais de 15 anos, onde se percebe que o osso ele se mantém estável sobre a plataforma dos implantes. A gente vê como que o osso cresceu para cima da plataforma. E muitas vezes isso acontece, né? Bom, a gente vê não só uma manutenção, como um crescimento ósseo. E o que leva a isso, Marcelo? Primeiramente, a estabilidade do componente, que traz como benefício a ausência do gap, a ausência de bactérias e uma distribuição muito homogênea da força direcionada ao implante. Se eu tenho um caso como esse, uma oclusão estável, com o implante bem posicionado, que é uma coisa extremamente importante, para que as forças transmitidas ao implante sejam forças no longo eixo desse implante, isso faz com que esse osso passe por um processo de modelação e remodelação óssea permanente. Porque ao contrário de quem está começando na implantodontia agora possa vir a achar, implante ele não é estático dentro do osso. Para que o osso ao redor do implante se mantenha estável a longo prazo, eu preciso ter reabsorção desse osso e neoformação óssea. Então esse implante precisa estar em função. O conceito da osso-integração ele diz que o implante deve estar em contato com o osso vivo e organizado, e esse implante deve estar recebendo forças mastigatórias. Deve estar em função. Aí você garante que realmente ele está ósseo integrado. Então, uma vez instalado o implante, se ele ficar 10 anos dentro da boca, submerso, e com aspecto radiográfico daqui a 10 anos, eu não posso dizer, adequado, eu não posso dizer que esse implante está ósseo integrado. Porque eu só poderei dar esse conceito, esse título ao implante, a partir do momento que ele começar a receber forças mastigatórias. E a manutenção dessa óssea integração depende muito da integridade dessa conexão protética. O que a conexão cone-morse nos traz pronto, eu já tenho isso pronto de fábrica. Sim. Já nos implantes hexagonais,
eu posso ter um sucesso? Posso. Eu tenho uma paciente que me procurou com um hexágono externo de 35 anos, que ela fez na Espanha na época. E ela me procurou depois de 35 anos com uma pequena mobilidade da coroa. Troquei a coroa. Então, pode funcionar muito bem, o que funciona para os colegas que usam hexágono externo. Eu já usei por muito tempo, hoje não uso mais, já há um bom tempo, desde 2007, implantes hexagonais. Mas o fato é que a probabilidade de eu ter um processo de salserização, que é essa perda óssea em forma de pires, salser vem do inglês, né? Um defeito em formato de pires, nos implantes hexagonais, sobretudo hexágono externo, em elementos unitários, é muito grande. Essa salserização pode ser fisiológica, como ela pode a qualquer momento se tornar patológica. Certo. O que é uma salserização patológica? É algo que eu tinha uma perda óssea de 1 a 2 milímetros, chegando até a primeira e segunda rosca do implante, 1 milímetro no sentido lateral, mas que, porventura, por uma ineficiência da escovação do paciente, por uma queda do seu sistema imunológico, essa bactéria que estava aqui quietinha, sobrevivendo nesse ambiente, ela gosta da superfície do implante e quer começar a proliferar. E as pessoas mudam com o passar do tempo, Exatamente. Criam-se a contatos saúde prematuros. da pessoa muda. Da importância dos programas periódicos de revisão, de manutenção, sim, porque uma oclusão estável hoje, com implante e uma coroa muito bem ajustada, pode não ser uma coroa bem ajustada amanhã, daqui a 6 meses. O paciente pode, sei lá, ter se tornado diabético, ou pode, sei lá, ter... Diminuir o seu sistema imunológico, né? A gente está lidando com pessoas. Então, você que não é dentista, a importância do dentista te ligar e falar, tá na hora de você fazer uma revisão, é por isso, você tem que ser acompanhado. E todo o tratamento, por mais avançado que seja, né, a gente ainda continua dizendo que o melhor tratamento é a prevenção. Tudo isso que a gente está discutindo aqui em alto nível, né, Marcelo, não significa que seja melhor do que o seu próprio dente. Exatamente. Então, ninguém fala assim, amputa minha perna e coloca uma perna mecânica. É lógico que numa situação análoga a essa, sei lá, alguém sofreu um acidente, perdeu uma perna, cara, a melhor solução é você ter uma perna mecânica. Como no dente, você perdeu o dente por um trauma, por algum motivo, cara, a melhor solução hoje, há um bom tempo, é você ter um implante com uma coroa sobre o implante. Mas não significa que seja melhor do que o seu próprio dente. Então, e uma vez feito isso, ou seja, deu tudo certo. Se você não mantém isso, se você não vai à sua consulta de revisão, tudo que estava funcionando bem pode mudar e gerar um problema que você estava falando aí, de repente você começar a enxergar um problema que não tinha antes, né, Marcelo? Exatamente. Bom, então, realmente a salserização é um processo de perda óssea que a gente não observa em implantes com interface cônica-Morse, quando tudo foi bem feito, quando tudo se respeitou a filosofia do tratamento. Porque se eu tiver um implante muito mal posicionado, muito vestibularizado, ou seja, fora do longo eixo ideal, e eu tiver uma pressão muito grande naquela parede, seja implante cônica-Morse, seja qual for, eu vou ter um processo de reabsorção assim, em função do excesso de pressão. Certo. Então, uma das coisas que a gente fala muito na implantodontia, para aqueles que estão militando aí na docência da implantodontia, planejamento, posicionamento correto do implante. Esse é o primeiro passo para o sucesso. Eu já cheguei a comentar isso com outros colegas, que a posição tridimensional do implante que a gente fala talvez seja mais importante até do que o tipo de conexão. O tipo de conexão que a gente está falando, que você está mostrando aqui, o que você está mostrando aqui é um plus. Um plus. Eu concordo plenamente. Plus, né? Se eu tiver um implante no incisivo central, como hoje é uma prática que a gente utiliza muito, eu faço isso como as maravilhosas restaurações que você faz, diretas e indiretas. Isso para mim é uma rotina. Extrair um incisivo central, como quinta-feira agora eu operei uma paciente, está falando de um incisivo central de uma paciente de 29 anos. Poxa vida, olha a responsabilidade. Linda, maravilhosa, olha a responsabilidade. Então, mas a gente faz isso com tanta segurança, de extrair uma raiz, instalar o implante imediato e usar o próprio dente da paciente. E com planejamento, né? Com planejamento. Mas se eu tenho esse implante muito fora da posição, um excelente implante, nesse caso eu utilizei um implante que foi o implante Helix Gram-Morse, que hoje é conhecido como um implante no mundo
como um dos melhores produtos que a gente tem da implantodontia, a nível mundial. Um produto muito aceito no mundo inteiro. Mas se eu tenho um implante de hexágono externo ali, muito bem posicionado, o implante Helix Grand Morse, que é um produto de excelência da implantodontia mundial, mal posicionado, completamente fora da posição, para mesial, para distal, eu vou te confessar que eu prefiro um hexágono externo muito bem posicionado, sim, que eu vou controlar as variáveis, mesmo tendo essas variáveis mais presentes de salsarização, do que um implante de excelência muito mal posicionado. Então, concordo mas aí plenamente o melhor com o que você dos falou. mundos, gente, não é você ir para conexão externa, é você ir para o cone Morse bem posicionado. Aí que você aí une o melhor dos dois mundos, do planejamento com a excelência de produto. É o que a gente procura fazer no dia a dia. Perfeito. E hoje não há justificativa para se errar posicionamento de implante. Você tem planejamentos hoje com tomografias, com planejamentos virtuais. A gente se você não tem osso, lá atrás na radiografia só, né? Que dificuldade, que, né, Marcelo? Que nessa época da BO, do saudoso Alexander Ron, do Fernando Almeida, a tomografia era muito cara, só existia. Não, às vezes nem tinha, Marcelo. A tomografia FAMBIM, que era a tomografia médica. Então, você tinha que ir num hospital fazer uma tomografia. Com grau de distorção, então, aí ainda depois que era... vieram as planigrafias. Eu me lembro que aqui no Rio surgiram as primeiras planigrafias, que era uma tomografia com distorção. Então... o tomógrafo Cone-Beam, ele veio surgir depois. Sim. E aí a gente começou a ter acesso a essas informações. Não há justificativa nenhuma para hoje o profissional da implantodontia ter um implante mal posicionado. Se eu não tenho osso, eu regenero esse osso antes da instalação do implante, ou até mesmo concomitantemente à instalação desse implante. Como isso vem do planejamento que você muito bem colocou lá no início. Como você a gente precisa vai conversar planejar um pouquinho depois, né, sobre um caso clínico de um livro que a gente vai falar um pouquinho depois. Novidade aqui fresquinha, né, Marcelo? Você trouxe aí, cara, o livro que acabou de ser publicado, se chama Implantodontia Contemporânea. Mas isso vai ser motivo da gente, cara, fazer um outro podcast, pode ser? Pra gente falar especificamente do capítulo do livro que você escreveu? Exatamente. Então quem já tá gostando aqui, ó, já fala aí, ó. Fica antenado. Quero logo outro podcast para falar do capítulo do livro. É isso aí. Então, bom, outras características que nós temos da conexão Cone-Morse, que nos favorece muito a trabalharmos com uma filosofia de implantes unitários. Mesmo em áreas estéticas. Certo. No passado e até no presente de muitos profissionais, e não estou dizendo que não seja uma realidade minha, mas hoje, na maioria dos casos em que eu tenho ausências de elementos na bateria anterior superior ou anterior inferior, trabalhando com implantes Cone-Morse, eu consigo ter uma relação agradável entre os implantes de posicionamento mésio-distal, a distância entre as plataformas, de maneira que eu consiga manter o pico ósseo, porque eu não tenho perda óssea, não tenho salsarização. Para você manter a papila, a manutenção da papila, porque o que dá manutenção à papila é a presença da crista óssea interimplantar. Certo. Então, na implantodontia, que trabalhamos com as interfaces cônica-Morse, vários trabalhos já mostram que é possível aproximar um pouquinho mais a plataforma desses implantes, não havendo necessidade de se manter os 3 milímetros clássicos dos trabalhos clássicos de Tarnow, porque esses trabalhos foram com implantes de hexágono externo, e porque ele pedia para se manter 3 milímetros entre uma plataforma e outra. Para compensar a salsarização. Perde-se 1 milímetro de um lado, 1 milímetro do outro, eu ainda conseguiria manter um pico ósseo. Certo. Com os implantes Cone-Morse, como eu não tenho perda entre um implante e outro, em função das características biomecânicas dessa interface, eu consigo aproximar um pouquinho mais esses implantes, mantendo o pico ósseo e, consequentemente, mantendo a papila. Então, a nossa implantodontia hoje, dos usuários de sistemas de implante que trabalham com implantes verdadeiramente Cone-Morse, é pensar sempre em um implante para cada elemento perdido. Bacana. E fazendo uma analogia, né? Você está falando em implante contíguo ao implante, né? Quando você tem um dente do lado, você ainda tem um ligamento periodontal que ajuda a manter esse pico ósseo aí. Mas quando você tem implante do lado de implante, principalmente central e lateral, que é sempre um desafio, né? Você perder a altura de papila ali, isso cria um defeito estético severo. Bom, mas é impressionante o que a gente tem conseguido fazer nesses casos. Olha a evolução. A gente está falando, gente, aqui ó, do detalhe. Mas é o detalhe que faz a grande diferença. Pois é.
assisti muitas palestras de professores renomados, e essa era uma filosofia de trabalho minha também. Era proibido você colocar 2 implantes com ausências de central e lateral, de lateral e canino. Era um implante no central, um cantilever no lateral. Mas eu te provoquei aqui, cara, para ir no calcanhar de Aquiles, cara. Era um implante no canino com cantilever. Não estou dizendo que isso não seja uma possibilidade atual, porque muitas vezes eu tenho um defeito ósseo muito grande que vai me inviabilizar, mas tendo uma condição óssea favorável, é impressionante os resultados que nós conseguimos alcançar, mesmo em situações extremas, assim, de dificuldade de posicionamento dos implantes no sentido mesodistal, mas mantendo-se essa distância mínima de 2 milímetros, a literatura é muito clara que a manutenção da crista óssea ela acontece, desde que o implante esteja bem posicionado. Muito bom, Marcelo. Vamos seguir aqui, que a gente já está aqui, 55 minutos. Não vai embora não, continua aqui, que tem muita coisa bacana ainda para o Marcelo falar aqui. Você falou para mim 40, 45, mas a gente começou no 55 e eu te falei, cara, que voa. Como falei que voa. Né? Que bate-papo gostoso. Vamos só finalizar aqui a linha de raciocínio. Tem algumas outras coisas importantes que eu quero falar sobre a conexão cônica-Morse. Então, o que a gente vê nos trabalhos é justamente isso, que eu já havia comentado, a possibilidade de nós mantermos aí o pico ósseo, mesmo tendo os implantes com uma distância em torno de 2 milímetros. Isso para os implantes de interface cônica-Morse. Quando a gente fala de espaço biológico, um detalhe extremamente importante para o colega que está nos assistindo e já faz implantodontia. Como eu vim lá do passado do hexágono externo, existe todo mundo da implantodontia, tem mais tempo, veio do hexágono externo. Da raiz, não tem jeito, né? Era o que a gente tinha. Então, depois veio o hexágono interno. A gente está falando da evolução, né? Evolução. E hoje nós, com a interface Cone-Morse, uma coisa que tem que se pensar, é a questão do espaço biológico nos implantes Cone-Morse ser supraósseo. Por que supraósseo? Porque o osso se mantém. Mantendo-se o osso, a mucosa periimplantar, ela se mantém sobre o osso, o que não acontece com os implantes hexagonais. Pelo defeito ósseo característico da salsarização, o epitélio juncional ele invagina e a inserção conjuntiva muitas vezes chega até o implante, tornando-se esse espaço biológico nos implantes com conexões hexagonais chamado espaço biológico infraósseo, não supraósseo. Então, ter um espaço biológico supraósseo é extremamente importante. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, onde a gente compara as conexões Cone-Morse com as conexões de hexágono externo. E dá para ver claramente a diferença de um espaço biológico infraósseo, no caso dos implantes hexagonais, comparado ao espaço biológico dos implantes Cone-Morse, que ele é supraósseo, porque o osso se mantém sobre a plataforma do implante. Isso é extremamente importante, obviamente, para a manutenção da papila, para o apoio dessa papila interdental e para o apoio de toda a mucosa periimplantar. O osso que dá a sustentação da mucosa. Né? Que, na verdade, ao redor de implante, você usou o termo correto, e eu vejo muitos colegas, até professores, usando termos incorretos. Não sei qual foi o termo que eu usei. Histologicamente, você falou mucosa e não gengiva. Ah, sim. Porque ao redor de implante eu não tenho gengiva. Sim. Você não tem ligamento periodontal. Porque o que caracteriza a gengiva, né, é o espaço, é o periodonto de proteção e de inserção. O que aqui no implante eu não tenho. Eu só tenho periodonto de proteção e não de inserção. Perfeito. Então, ao redor de implante, eu tenho mucosa periimplantar. Mucosa periimplantar. Que nos implantes Cone-Morse, ela se torna uma mucosa espessa. Eu altero o fenótipo periodontal positivamente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, veja a diferença das fibras que estão ao redor dos implantes de hexágono externo. Bom, são fibras elásticas dispostas paralelamente à superfície do implante e do componente protético. Ao passo que nos implantes, comparando os implantes de hexágono externo com os implantes Cone-Morse, ao passo que nos implantes Cone-Morse, essas fibras elas são oblíquas, quase que perpendiculares, quase que querendo se inserir no componente. Quase que um ligamento, obviamente. Eu não tenho inserção de fibras de Sharpen. Guardadas as devidas proporções, guardadas as devidas proporções. Mas olha que interessante. Olha a proteção que eu tenho, esse cinturão de proteção. O que vai certamente ser muito importante para que as bactérias aqui não proliferem e não me traga problemas de reabsorção óssea e aí, a longo prazo. Aí legal falar também, Marcelo, é o seguinte, o tipo de componente que você está usando aí, a questão da biocompatibilidade do componente, né?
se ele é de zircônia, se ele é de titânio, ou se o cara utilizou, um dentista, né, o colega dentista, utilizou um componente calcinável, componente por exemplo, calcinável fundido em cromo cobalto. Que é um outro malefício que a gente tem dessas componentes que não são de titânio. Então, Por quê? A mucosa... Esse é um motivo de outro bate-papo. Não vamos entrar a fundo, mas só para você que está assistindo, a gente vê o quanto que tem pequenas coisas que no final faz toda a diferença. É o somatório dessas pequenas coisas, positivamente ou negativamente, que vão fazer diferença no resultado final. Sucesso, né? Na longevidade. Uhum. Para você colocar sua cabeça no travesseiro, o teu paciente, e você ter sucesso, 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 sucesso. É isso aí. Todos esses pequenos detalhes que a gente está conversando aqui. Esse curso, quando eu ministro, bom, é um curso realmente, como você já bem falou, é o detalhe do detalhe do detalhe, são informações muito precisas do ponto de vista biomecânico e biológico, mas que esteticamente tem uma representação muito grande. Então, muito grande. Isso aí. Porque toda a estética, tudo que a gente alcança na odontologia tem ciência por trás. A gente está falando de ciência. Sem dúvida. Então, clinicamente, como a gente pode ver aqui nesse slide, é claro que a mucosa periimplantar ao redor dos implantes conimorse, ela é uma mucosa mais espessa comparado aos implantes hexagonais. Isso é evidente. Isso é evidente. Eu sou um ferrenho defensor das conexões conimorse, porque eu não sou um cientista. Quem é cientista é o Carlos Araújo, que ele vai lá, pesquisa, ele faz lá corte de lâmina. Mas eu vejo o que esses pesquisadores fazem, né, junto com vários outros pesquisadores, André Piatelli, que o Carlos Araújo fez muitos trabalhos lá na Itália com ele, Arthur Belém de Novaes Júnior aqui no Brasil, Écio Marco Antônio. Então são pessoas. Mas a gente, como clínico, a gente não precisa produzir a parte científica, mas a gente precisa consumir a parte científica para te dar segurança. Quando você vê esses estudos, acredita nisso, coloca isso em prática e vê clinicamente que isso funciona, bom, poxa, isso é muito gratificante. Perfeito. É muito gratificante. Do ponto de vista de posicionamento infraósseo dos implantes, ou chamados posicionamentos também subcristais, a literatura também é clara. Esse é outro ponto para o colega que está me assistindo aqui, eu quero deixar enfaticamente registrado aqui. Implantes conimorse, bom, devem trabalhar no ambiente infraósseo. Uhum, concordo contigo. 1,5 a 2 milímetros infraóssea. Alguns trabalhos mostram até 3 milímetros, usando como referência a cristal óssea vestibular. Certo. Porque do ponto de vista biomecânico e biológico, essa interface vai se comportar muito melhor se ela estiver no ambiente infraósseo do que no ambiente equicristal, no nível da cristal óssea. Certo. E aí tem vários aspectos que a gente pode discutir, a gente não tem tempo para discutir sobre isso. Mas tenho a certeza que a literatura ela é enfática, ela é decisiva, ela já é conclusiva. Implantes conimorse devem trabalhar no ambiente subcristal, certo, para que eu tenha manutenção do osso sobre a plataforma do implante. Isso aí é um ponto pacificado na literatura. Nós temos que acreditar nisso. E a gente não só acreditar, né, Marcelo? Porque a gente vê essa comprovação clínica, né, como você acabou de dizer aí, mostrar até a radiografia, de que muitas vezes o osso cresce acima da plataforma do implante. Exatamente. Ou seja, isso está completamente adequado biologicamente, né? A gente está falando exatamente disso, de biologia e de biomecânica. Tem uma palestra que eu gosto muito de ministrar, já ministrei em vários congressos, inclusive no último congresso da Neodente, que são os aspectos biomecânicos e biológicos da interface protética. Tudo isso que a gente está discutindo aqui de uma forma... como a gente está discutindo aqui mesmo. Que a gente estuda isso, né, Marcelo? A gente coloca em prática e assim, a gente discute... Para que a gente tenha previsibilidade. Tem um curso que eu ministro chamado Curso de Imersão em Conexões Conimorse e agora Gramorse da Neodente. Já foram mais de 10 cursos que eu ministrei. Inclusive aqui no Rio no Evolu. Agora, por conta da pandemia, a gente está parado. Eu gosto de dar um curso presencial. Cheguei até a gravar o curso lá, mas o presencial é que realmente a gente consegue debater, fazer parte prática, instalação de implante, manuseio de componentes. Impressionante como profissionais já renomados que fizeram esse curso comigo. E é um curso de 3 dias, hein, bom? Marcelo, como é que você consegue dar um curso de 3 dias, de 8 às 18, às vezes 19, às vezes 20, falando de interface protética? Sim. Só que por trás disso que a gente está discutindo aqui, bom, olha de quantas coisas nós já falamos. Sim. Falamos de componentes. Por isso que eu te falei, Marcelo, a gente vai tentar fazer então, aqui limite de tempo, cara, mas olha só, você vai ver que passa muito rápido. E para a gente finalizar mesmo,
assunto que eu quero discutir a respeito das interfaces cônica-Morse é o conceito elaborado por Marco de Gide, One Abutment at One Time. Ele mostrou claramente que quando você seleciona corretamente um componente protético cone-Morse ou instala e não o remove mais, no ato da cirurgia? No ato da cirurgia ou na reabertura. Sim, isso no momento que você instalou, você não vai tirá-lo mais. Sendo carga imediata ou carga tardia. Perfeito. Instalar esse componente e não removê-lo mais, né, é um fator extremamente importante para a manutenção do osso ao redor da plataforma do implante. Porque você imagina, é quase uma fibra de Sharp, né? Quase, né? Quase. O efeito disso ser colocado e removido, a literatura ainda não tem resposta para isso. Tivemos na semana retrasada... Mas elas todas convergem para isso que você está falando. Convergem para isso. Tivemos na semana retrasada, os colegas que estão me assistindo, eu recomendo que vocês busquem na internet, eu acho que isso ficou gravado. Uma série de palestras falando só sobre carga imediata que a Neodent está produzindo com seus consultores científicos. Busca onde? No YouTube, acho que está gravado no YouTube. Carlos Araújo e Flávio das Neves, da Uberlândia, semana retrasada. Vamos lá, pessoal. Fica a dica. O Carlos Araújo deu um show falando exatamente disso. Só um instantinho. Quem não lembrar, bota aí no comentário onde que eu acho e tal, que depois a gente escreve lá e bota o link lá para você poder acessar. Por que eu estou comentando isso? Porque foi exatamente um ponto que o Carlos Araújo tocou. Nós não temos resposta na literatura. Pode tirar, não pode tirar? Posso trocar, não posso trocar? Porque às vezes você coloca um componente protético e por alguma retração do tecido, sobretudo em situações de implante imediato, com carga imediata, você tem que trocar o transmucoso do componente. Sim. Se você tiver que fazer isso, até... Não é o fim do mundo, né? Até 3 meses. Ah, tá. Mais do que 3 meses, 4 meses, 5 meses. Quanto mais tempo aquela mucosa estiver em contato com aquele titânio, e isso é claramente observável, quando a gente precisa remover esse componente que já está ali há mais de 6 meses, quando você remove, você observa clinicamente uns pontinhos de sangramento. Ou seja, aquilo ali estava aderido. O efeito disso clínico não se sabe ainda qual será, se eu vou ter retração do tecido ou não. Então, o ideal, de acordo com o conceito do Marco de Gide, é instalar o componente e não removê-lo mais. Porque dessa forma, você vai ter, estatisticamente, quase nenhuma perda óssea ou perda de mucosa periimplantar, associado ao conceito de posicionamento subcristal desse implante. Uma referência em implantodontia, né? O professor Franciscone, né? Ele fala muito a respeito disso, né? Franciscone é um que utiliza muito bem todas as características da conexão cone-Morse. Como todos os professores que vieram da Não só utiliza, mas estuda e vai buscar na literatura e tentar ver se, né, o que pode acrescentar mais um tijolinho em tudo isso que a gente já tentou acrescentar aqui para você que está nos assistindo. Exatamente. Né? Bom, então vamos fechar aqui a linha de raciocínio. Bom, eu gosto muito desse slide que eu sempre mostro nas minhas palestras, nos meus cursos. Vira e mexe eu acrescento uma coisa ou outra, mas esses 8 tópicos aí que são conclusões a respeito desse assunto, que eu vou ler lentamente agora para a gente fechar, e se a palestra ou o bate-papo foi bom, os colegas vão concordar com o que eu falei até agora. Tenho certeza que vão concordar. E se não concordar, também pode dizer, não concordou com o quê, para a gente debater. Exatamente. Então vamos ler aqui rapidamente essa conclusão que eu preparei. A implantodontia moderna exige resultados estéticos e funcionais mais previsíveis e duradouros. Quanto tempo tem que durar um implante no incisivo central de uma paciente que eu instalei há 6 meses atrás, que tinha 18 anos de idade? Tem 18 anos de idade. Quanto tempo tem que durar? Para ela ou para qualquer um, ele vai dizer, é para sempre, né, doutor? Então, essa necessidade de duração dos nossos tratamentos com implantes dentários é cada vez mais eminente. A implantodontia, do início da década de 50, era para pacientes idosos, dentro dos totais. A implantodontia não, hoje. A implantodontia hoje é para qualquer paciente de qualquer idade, à exceção dos pacientes que estão em fase de crescimento. Certo. Então, diante dessa necessidade de obtenção de resultados estéticos e funcionais mais previsíveis e duradouros, a conexão cone-Morse é uma importante aliada para alcançarmos esses resultados. Com seus benefícios biomecânicos e biológicos, nós discutimos aqui várias coisas. Rapidamente, mas de uma forma geral, é o recado que eu gostaria de passar. Eu acho que a gente foi muito a fundo até. Então, dentre os quais, dentre esses benefícios biomecânicos e biológicos, destacam-se alta estabilidade do componente protético. Acho que isso ficou bem claro, né, bom? Sim.
Eu acho que eu posso lhe perguntar se você concorda comigo em cada uma dessas. Concordo. Concorda? Concordo. Em gênero, número e grau. Selamento bacteriano superior às conexões hexagonais, em função do imbricamento perfeito. Lembrando que... Justa posição, né? Do cone macho ao cone fêmea. Lembrando que efeito cone morse não é coisa da implantodontia. Uhum. Não podemos questionar o efeito cone morse. Podemos questionar qualquer coisa, menos a eficiência do efeito cone morse. Se você pegar uma turbina de alta rotação de um micromotor, você vai ver que tem vários parafusinhos ali que tem conexões Morse. Aqueles parafusos que prendem asa de avião, muitos parafusos ali têm conexão Morse. Uhum. Então, se eu não acredito na conexão Morse, eu não posso andar de carro. Não pode voar. Não posso voar. Não posso encaixar um copinho de chope no outro. Plataforma switch, que a gente não discutiu aqui hoje, mas é a diferença que eu tenho entre o diâmetro total da plataforma do implante e o diâmetro do componente protético. Sempre vai haver ali um degrauzinho, que a literatura chama de plataforma switch, que tem uma série de benefícios também. Uhum. O que na literatura tem se chamado também de redução do diâmetro de emergência. Não há implantes e conexões protéticas cone morse sem plataforma switch ou redução do diâmetro de emergência. A plataforma sempre será mais larga do que o diâmetro do implante. Perfeito. Do que o diâmetro do componente protético. Uhum. Posicionamento infraósseo do implante. Você a literatura falou isso muito bem. Ela é consolidada a respeito disso, é conclusiva. Implantes cone morse no nível infraósseo. Otimização da manutenção da crista óssea periimplantar e consequente redução da salserização. Acho que isso ficou bem claro também. É um dos principais benefícios que a interface cone morse nos traz. Possibilidade de aproximação das plataformas dos implantes com menor risco de reabsorção óssea. É o que a gente falou também aí dos implantes contíguos, né? Que você falou muito bem. Exatamente. Possibilidade de implantes contíguos em áreas estéticas. Rapaz, tô falando. Transmissão de pensamento. Com grande previsibilidade e manutenção da papila. Mesmo em situações mais extremas, por conta da não ocorrência de perda óssea ao redor dos implantes cone morse. Uhum. Então, em áreas estéticas, eu tenho vários casos assim, tá bom? De ausências de canino e 6 implantes com 6 coroas unitárias. O que no passado recente, para a realidade de muitos colegas. De repente você pulava um, né? Fazia Exatamente. Um implante, pulava ponte um, fixa. fazia outro e fazia uma Só ponte que veja fixa, bem, bom, com ponticos. Eu utilizo essas ferramentas para o meu dia a dia, sou um dentista clínico. Sim. Eu hoje sou procurado por muitos pacientes e recebo muitos pacientes de colegas, tanto colegas que não são implantodontistas, quanto colegas que são implantodontistas, mas que não têm segurança na utilização de toda essa filosofia para que eu utilize a técnica de implantes imediatos com carga imediata e implantes contíguos em áreas estéticas. Cara, mas você é uma... E eu acabo transformando isso numa ferramenta de marketing. Mas você não é marketing. Não é um marketing, verdade, é uma coisa que ocorre naturalmente. É uma competência que você tem. É a tua experiência ao longo do tempo que te dá essa segurança. Mas assim, o que eu quero deixar bem claro aqui que não é o Marcelo Fontes. É qualquer pessoa que acredite em tudo que a gente está batendo esse papo aqui hoje. Pode chegar lá. E utilize de maneira razoável, né, com razoabilidade, com planejamento, vai obter os mesmos contatos, os mesmos resultados, do que a gente observa. Como quem está podendo observar a imagem no slide, está vendo aqui 4 implantes, 12, 11, 21 e 22. Quando que eu conseguiria essa papila aqui, entre 21 e 22? Quando que eu conseguiria essa papila, mesmo que um pouco mais modesta, entre 11 e 12? Se não fosse com os implantes, se você com interface cone morse. Esse é um paciente meu que eu tenho acompanhamento de quase 10 anos. Um jovem que sofreu um acidente de bicicleta aos 18 anos, avulsionou os 4 incisivos, eu instalei 4 implantes, na época implantes alvo em cone morse neodente, com regeneração óssea e carga imediata. E o resultado está aí, depois de 10 anos, mantendo-se toda essa estrutura. Mas é por isso que vão te procurar. É referência, não é sorte, Marcelo. É experiência, é ciência, é tudo junto. E por fim, aumento das indicações de reabilitações unitárias, né? No caso de extremos livres, que é uma coisa que a gente tem discutido bastante também, a não necessidade de se splintar implantes cone morse, mesmo diante de situações de extremo livre. Obviamente, eu tenho que analisar a relação comprimento de implante, comprimento de coroa, o tipo de oclusão, a presença ou não de hábitos parafuncionais. Mas isso é uma realidade que nós temos hoje de podermos manter dentes isolados em áreas de extremo livre,
utilizando os implantes Cone Morse. E com isso eu fecho aqui as minhas conclusões e espero aí ter contribuído com o colega, um bate-papo aqui que acabou se estendendo um pouquinho mais, mas acho que é pelo bem da ciência, né? Pelo bem aí Marcelo, de a gente ter satisfação de transmitir informação, entusiasmo. É isso que nos move, né, Bom? Marcelo, muito bom, cara, estar aqui contigo. Eu tenho certeza que quem ficou assistindo aqui, a gente até o final pôde se beneficiar de tanta informação de importância que você trouxe aqui. Mas a gente vai fazer um outro podcast também para falar de algo específico que é o capítulo do livro aí, que você escreveu, que acabou de sair do forno agora, o livro, exatamente, né? A gente faz um outro podcast, então você que gostou aí, comente aqui, né, nesse nosso podcast aqui. E, Marcelo, tá fechado então, vamos fazer o outro podcast, porque para não estender muito, fazer um outro podcast para a gente falar especificamente do capítulo desse livro. Mais uma vez, gostaria de te agradecer aqui de coração, de estar contribuindo aqui no nosso canal, que ainda é recente, mas eu tenho certeza que com a contribuição de pessoas e profissionais do seu gabarito e pessoas boas, né, que também trazem fluidos bons para o nosso canal, que a gente possa crescer junto. Cara, prazerzão. Prazer mesmo fazer um brinde aqui com você. Fazer um brinde ao sucesso aí do seu canal. Agradecer ao Joca, cara, que virou Obrigado, Joca, patrocinador oficial aí do nosso Odontocast. Vejo vocês, deixa eu botar uma musiquinha aqui pra gente finalizar aqui, ó. Vejo vocês, eu e Marcelo Fontes, no novo podcast, falando de um assunto específico a respeito de implantes unitários imediatos em setor anterior superior. Bacana. Só para finalizar, e se a pessoa que nos assistiu aqui quiser te encontrar como profissional? É o quê? Rede social? Instagram? Dr. Marcelo Fontes, meu Instagram. Fala aqui para eles que estão te ouvindo aí. Dr. Marcelo Fontes, Dr. Marcelo Fontes. Meu e-mail é mfontes@ol.com.br. Qualquer dúvida, quiser anotar meu celular também, o WhatsApp é a ferramenta que eu mais utilizo hoje. 21 97967 5858. Como a gente viaja muito pela Neodente, o Brasil inteiro, sempre recebo algum tipo de questionamento, caso clínico, para dar uma opinião. Isso não é nenhum favor, eu faço isso de coração. Tendo alguma dúvida aí, pode entrar em contato comigo, que terei o maior prazer em ajudar o colega. Obrigado pela presença de todos. Forte abraço. Muito bom, Marcelo. Aí, vocês que estão nos acompanhando aí, até a próxima. Se inscrevam nos nossos canais, nos acompanhem. Abraço.